Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, mais um episódio do Líderes de Sucesso, e hoje eu estou aqui junto com o Matheus Lorenzi, nosso convidado do dia, e já devem ter visto ele do lado de cada mesa como um dos entrevistadores, fazendo parte aí do programa, mas hoje também vai contar um pouquinho da tua história. Então, Matheus, por favor, se apresente aí para o pessoal. Bom, muito bacana. Primeiro, muito feliz de fazer essa parceria contigo aí no Líderes de Sucesso como host. E também agradecer a Fórmula Digital, Maurício, aí por dar essa oportunidade para a gente fazer esse programa que é tão importante para incentivar o empreendedorismo local e também tanto os desafios dos empresários que estão aí hoje, mas também para quem quer buscar empreender, né? Então, acho que a nossa ideia aqui é fomentar o negócio. Eu já tive de outro lado da mesa, hoje estou empreendendo, então estou vivendo as dificuldades e os prazeres de ser empreendedor. Então, tem sido muito bacana. E aí, então, falando um pouco de mim, sou Matheus Lorenzi, tenho aí 38 anos, sou gaúcho, natural de Campo Bom, hoje moro em Novo Hamburgo. Sou casado com minha esposa Helena, que é minha parceira de vida aí há bastante tempo, e é a minha primeira sócia, né? Então, ela sempre me apoia em tudo e está sempre ali comigo, então tem sido algo muito especial. E falando um pouco, então, né, da minha trajetória, eu sempre fui um cara muito analítico, gostava muito de números, né? Então, acabei indo para esse lado da vida, assim, mas por alguns motivos que acabaram acontecendo, eu tive que sair um pouco dessa minha jornada logo no início. Trabalhei um tempo assumi um trabalho que era do meu pai quando ele faleceu, então era um trabalho mais com viés comercial, mas ali foi um dos primeiros pontos que eu comecei a enxergar que meu pai era um cara focado 100% no comercial, ele não se organizava muito financeiramente, então ele vivia algumas dificuldades, né? E quando eu comecei a fazer isso, eu pensei, dá para fazer diferente, né? E aí, quando eu tive que fazer isso, não porque eu quis, mas porque a gente precisou, eu nunca deixei isso de lado. Eu já via isso, eu disse, cara, eu vou tirar um dia da semana, um dia cada 15 dias ali para me organizar, né? Organizar ali a questão dos pedidos, organizar os controles financeiros, dar uma organizada para ver se está tudo em dia, ver como é que estão as minhas finanças, né? Já naquela época já era CNPJ, já era um empresário e tudo mais. Mas eu não queria viver aquela vida, eu queria ir para a área de finanças, então que é um pouco do que eu vou falar hoje. Hoje eu sou sócio, cofundador, CEO e sócio da Rossetto Lorenzi, que a gente acabou trocando o nome recentemente, uma parceria aí com o meu grande parceiro e amigo aí, e mentor, que é o Fábio Rossetto, e a gente trabalha muito na frente de finanças, estratégia, mas também na parte de estratégia como um todo, crescimento de empresas, parte de gestão. Então, o nosso objetivo é transformar as empresas de alguma forma com que elas possam ou sair de um momento difícil, mas principalmente prosperar e crescer de uma forma eficiente, né? E a minha bagagem foi muito mais, então, para o lado financeiro. Então, eu acabei saindo, fiz uma transição de carreira e foi quando eu entrei para trabalhar em algumas grandes empresas na área de finanças estratégicas. O que é? Não é só o pagar conta ou receber conta, ou fazer o fiscal, faturamento. Na verdade, ele é depois disso, né? Depois que tu passa todas essas informações pelo sistema, o que tu pode gerar de valor estratégico a partir daquilo ali. Então, tu começa a entender mais sobre a empresa através dos números, entender um pouco do histórico dela, entender o momento que ela está e projetar para onde ela pode ir. E a partir disso, tu acaba distribuindo com os demais participantes ali, seja uma empresa grande, no caso onde eu trabalhei, como Arezzo, Grupo DAS, CCG Saúde, trabalhei na Apivida, Notre Dame, fui CFO ali do Hospital Regina, que é um hospital grande também, então a gente tem mais de 15 anos aí nessa área de gestão e negócios. E aí, então, foi onde eu comecei a minha jornada no mundo corporativo, e fiquei um bom tempo lá, fui trilhando então essa frente aí muito sempre com os gestores, com a diretoria ou com os donos para de fato traduzir esses números em uma informação fácil de entender e a partir daquilo você traçar planos de melhoria para o teu negócio, para te gerar mais lucro, mais caixa, mais resultado, mais tranquilidade, né? Então, essa aí foi a minha jornada. Depois acabei começando, mas meu objetivo sempre foi ter o meu negócio. Então foi muito difícil para mim no mundo corporativo, eu sofri muito, porque tinha algumas coisas que eu não conseguia me adaptar. Até aí um dia eu acabei indo, então, pedi demissão na última empresa que eu estava e acabei, vou tentar ir para essa área de consultoria, ajudar empresários, né?
E aí foi quando eu conheci algumas pessoas muito bacanas, trabalhei com eles numa consultoria, mas ainda sentia aquela necessidade de ter algo meu, de uma coisa diferente, né? E aí foi então quando eu abri a minha consultoria, primeiro mais voltado para finanças, depois junto com o Fábio a gente acabou voltando a se conhecer, aí depois a gente pode contar um pouco da história bem interessante, um case bem legal que eu participei, que foi do CCG e o Fábio estava lá. E a gente acabou montando então em conjunto aí esse negócio e hoje eu estou mais à frente assim dessa operação e tem sido muito gratificante, tem sido difícil, tem várias dificuldades, tem vários paradigmas que tu tem que quebrar, né? Principalmente quem vem da área mais de números, mas tem sido muito legal e a ideia é que isso prospere aí por um longo tempo. Não, interessante. Bom, Matheus, antes da gente seguir, vamos ver os nossos comerciais e aí depois a gente volta aqui para conhecer um pouquinho mais o detalhe de toda essa história aí que o Matheus já resumiu para nós de empreendedorismo, antes mesmo de começar aí a Rosseto e Lorenzi, que é o projeto atual, mas que vem aí já de uma jornada empreendedora despertada, eu acho, lá com o teu pai, né? E depois acabou só tendo alguns percalços aí de experiência até chegar hoje, talvez, no momento que tu está. Então vamos para os nossos comerciais e a gente já volta na sequência. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil, é arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita, é seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Bom, pessoal, então eu sou o Thiago Balbinotti, para quem ainda não me conhece, sou sócio da agência Plano B, um dos parceiros aí desse programa do Líderes de Sucesso. Hoje estou aqui para entrevistar o Matheus, que é um dos parceiros também aqui. Hoje vai estar contando a sua história como um líder aí de sucesso. E o Matheus que vou dizer que é conterrâneo, porque ele não é de Novo Hamburgo, eu também não, mas estamos hoje ali pela região. E, Matheus, para a gente dar sequência aqui um pouquinho mais para entender um pouquinho mais a tua história, tu comentou ali antes a questão de que tu sentia que tu precisava empreender. Tinha algumas coisas que te incomodavam, que até mesmo tu tentou empreender junto com outras pessoas em outras consultorias, mas tu queria ter o negócio na tua mão. E eu queria entender, assim, que momento isso ficou nítido para ti, né? Que tu realmente percebeu que, não, até aqui eu trabalhei em outros projetos, talvez até como intraempreendedor, que a gente fala, né? Já com uma postura de empreendedor mesmo, o negócio não sendo teu, digamos assim, mas que foi aquele gatilho, aquele estopim que a gente fala, né, não, agora acabou essa fase da minha vida e agora é a fase de realmente empreender. E aí começou o negócio, agora tem essa parceria ali com o Fábio Rosseto, e vocês aí montaram a Rosseto e Lorenzi como uma consultoria de gestão estratégica e financeira, né? Isso é estratégia e gestão de negócios, aí abrange tudo, né? Parte financeira, crescimento, expansão, novos negócios, melhoria de performance e tudo mais. Legal. E qual é que foi esse gatilho? Onde é que foi o momento que disse, não, agora chega? Porque a vontade, a gente sabe que ela começa a aparecer antes, mas tem um processo até chegar na tomada de decisão. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo, de uma forma ou de outra, tem aquilo que é o gatilho, né? Ou o estopim, como eu falei antes. Como é que foi isso para ti na tua história? Não, é bem interessante, cara. A minha história, na verdade, é engraçado que tu tem o estopim, que às vezes é a dor, ou às vezes é uma oportunidade, mas tem também, acho que o autoconhecimento, e tem coisas que se eu pudesse ter aprendido antes, teria sido muito diferente, e aí eu acho que vale compartilhar também para quem está aí em algum momento similar. Então, na verdade, a minha vontade de empreender, não sei porquê, era desde criança. Desde criança eu sempre falava assim, queria ser um empresário, queria ser um negócio, eu via os filmes, ou às vezes via o cara ali, né, num carro legal, o cara numa empresa, fechando negócios, e aquilo me chamava muita atenção e eu achava aquilo muito legal. E eu disse, eu quero ter um negócio, e aí eu sempre fui um cara que gostava de organizar, né, fazer as finanças, de investimento, então era algo que me chamava a atenção.
desde pequeno. E aí, sempre fui um cara também mais agitado, mas assim, gostava sempre de tomar iniciativas de algumas coisas, de qualquer coisa, assim, da vida. E aí, então, sempre tive muita facilidade para essa parte aí de lógica, números, né? Raciocínio lógico. E aí, acho que aí começa um primeiro ponto, né? Porque tu começar a te conhecer desde criança. Então, isso era algo que eu sabia e era algo que eu também nunca soube explorar 100%, né? Mas eu me lembro que eu sempre falava, eu fui estudar, acabei fazendo robótica, né? Mecatrônica. Cheguei a cursar engenharia elétrica no início, trabalhei numa empresa de tecnologia, como eles tinham um programa de estágios lá, eu me lembro na época, foi bem interessante, foi o primeiro emprego assim, que eu tive mesmo. Eu tinha, acho que 19 anos, talvez, e aí eles fizeram um processo seletivo desses programas de estágio, que era tipo um programa de trainee, então eu me lembro, eram 5.000 pessoas e eles selecionaram 22. E eu acabei entrando nesse filtro. É uma grande empresa, depois até foi vendida para o Santander. E lá eu entrei, comecei a trabalhar, fiz o estágio, mais na área de programação, né? A parte que era voltada para tecnologia. Aí fiquei acho que 1 ano e meio, disse, cara, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero para negócio, eu quero usar essa minha facilidade para os negócios. Acabei saindo, fui viajar, morei na Austrália um tempo, né? Fui aproveitar um pouco algumas outras coisas, ouvir um pouco do inglês e tudo mais. E aí foi quando eu voltei, eu disse, vou mudar, vou para administração, vou tentar empreender de alguma forma, vou ver o que eu vou fazer. Beleza, acabei fazendo, aí aconteceu a primeira situação da minha vida, foi o falecimento do meu pai muito rápido, assim, ele estava um pouco doente, mas não era esperado isso. E ele viajava muito, né? Quantos anos mais ou menos nessa época? Eu tinha 21, foi em 2009. Foi bem cedo, então. Bem cedo, foi 2009. Foi em agosto de 2009. E aí, bem quando eu tava também conhecendo a minha esposa, a gente tava iniciando tudo ali. Então, foi um momento bem... que mudou muita coisa na minha vida ali. E, cara, minha mãe era do lar, né? Meu irmão mais velho, mais voltado pra biologia, que tinha um outro perfil. Meu irmão mais novo nem tinha saído da escola ainda. Então, eu acabei assumindo esse papel. E foi meio que do dia pra noite, assim, porque daí meu pai ficou doente. E aí, eu precisava ir atender uns clientes que tinha uma feira. Ele falou, vai lá e te vira lá, né? Me deu umas dicas ali e eu, vou lá ver como é que vai dar, né? Mas ele não queria que a gente vivesse, porque ele viajava muito. Apesar dele gostar muito, ele viajava muito. Era uma vida um pouco desgastante também, longe da família. Ele queria muito que a gente estudasse e seguisse a nossa vida, mas num patamar talvez diferente. E aí fui lá, fui fazer isso. E aí acabou que nessa semana que eu tava viajando, ele ficou muito doente mesmo. E aí quando eu voltei, ele já tava para falecer. E aí tive que começar a minha jornada ali, né? Então, já era um CNPJ, não tinha garantia de nada, mas tinha boas representações, eram marcas boas, dava um bom dinheiro naquela época e deu para sustentar a família aí por um bom tempo. Consegui fazer minha faculdade, então eu viajava segunda, saía bem cedo, tipo, sei lá, 5 da manhã, segunda-feira voltava quinta de noite, sexta me organizava ali de manhã a parte administrativa, as coisas que o meu pai não fazia, e sexta de tarde eu estudava e sábado o dia inteiro eu estudava. Então eu consegui fazer minha faculdade de graduação. Ele também estava nessa época com minha esposa e tal, ela me apoiou bastante. Graduação em administração de empresas. Que é uma graduação em administração de empresas. Então, ali já começa algumas coisas, né? Que eu já logo de cara entendi que não gostava tanto de viajar. Na verdade, não gostava tanto da parte de venda lá, né? Aquilo era o que não me desafiava, não era um cara, também não era muito de pessoas, assim. Sou bem fácil. Números. Exatamente. Quando tu tem que ir lá vender, assim, é uma coisa que existe técnica, preparo, tudo, mas pra mim foi meio que no susto e foi algo que eu não soube lidar tão bem, assim. Mas encarou, pegou o desafio fiquei anos naquilo. E ficou anos, eu ia dizer, ficou alguns anos pelo que tu me contou já, né? Alguns anos, isso aí. Fiquei alguns anos, aí depois as coisas tudo foram se organizando, eu fui me organizando, né? Separei em dinheiro e falei, preciso fazer uma transição de carreira, preciso ir pro lado que eu quero, que é a parte mais de finanças, preciso dar um jeito de fazer alguma coisa. Então, cara, vou ter que ir para alguma empresa, né? E aí comecei a olhar na época que o mercado estava entendendo que era atributos importantes, que era o inglês e principalmente Excel, então voltei a estudar inglês, fiz bastante curso de Excel e procurei uma empresa para me ajudar nessa transição de carreira. E aí ela já falava, vai ser difícil, cara, vai ser difícil.
Porque tu é de uma área muito comercial, papapá, mas vamos E tu não tinha muita experiência também nessa época. Exatamente. A experiência era como... eu tinha vendas, mais isso, apesar assim, que... Exatamente. Tu teve uma experiência anterior ou não? Ou essa foi a primeira? Não, teve estágio... Teve a parte de tecnologia, de estágio mas de tecnologia, não era... que também não era a tua área de finanças. Exatamente. Aí depois teve essa parte de vendas, que também não era a tua parte de finanças. Aí tu foi para a área de finanças. Mais de finanças, exatamente. Até então eu estudava bastante, gostava, aplicava no meu negócio, para algumas coisas da família. Fiz alguns empreendimentos também, investimento imobiliário, comprar um terreno, construir uma casa. Tentei fazer algumas coisas, umas deram certo, outras não. E aí foram as primeiras lições já de empreendedorismo, porque acabava fazendo as coisas às vezes na impulsão, às vezes sem pensar muito também. E também eu queria fazer, mas não queria largar o outro negócio. Isso para mim sempre foi muito difícil, né? E aí acabei entrando na empresa, então até de certa forma foi rápido, e ali dentro das empresas eu acendi muito rápido. E aí foi uma outra aprendizagem, cara, eu tenho facilidade para algumas coisas. Então, naturalmente, eu já tinha algum certo, assim, liderança que acontecia meio naturalmente. O pessoal gostava de mim, me procurava. Normalmente, eu ia me destacando aos poucos, assim. Então, eu cresci muito rápido. Em, sei lá, menos de 3 anos, assim, eu já era coordenador. Depois, já virei gerente. Aí, transitei por algumas empresas. E aí, foi ali que eu aprendi bastante, então, da área de finanças, em grandes empresas, com metodologias de mercado e tudo mais. Isso era empresa de que setor, Matheus? Era empresas de varejo, calçadista, indústria calçadista, né? E aí, depois, eu acabei indo para a área da saúde também, área de serviços e tal. E depois, consultoria, acabei fazendo para vários segmentos, né? Então, ali foi que eu entendi que eu tinha uma facilidade muito grande para algumas coisas, que eu tinha uma certa liderança, alguma coisa nesse sentido, mas que ao mesmo tempo eu não me adaptava àquilo ali. Era estranho, ter que bater ponto, ter que justificar horário, algumas coisas. Desde a escola, às vezes eu não entendia, assim, desde a faculdade, às vezes eu não entendia muito bem, assim, por que o pessoal se preocupava com a prova. Eu me preocupava em, tipo, como é que eu posso usar isso aí, sabe? Então era uma coisa que era meu, assim, por algum motivo. Então eu sempre fui mais nesse sentido. E aí eu sempre tive vontade de empreender, daí não consegui, aí vou achar um emprego, então vou tentar me estabilizar com outro negócio para ver se eu consigo fazer. E aí mas aquilo sempre ficou em mim, sabe? E aí eu não me adaptava, pulava de uma empresa, pulava para outra. E até que uma hora eu decidi sair, e foi quando eu comecei a trabalhar numa outra consultoria, daí eu disse, cara, eu vou tentar empreender alguma coisa. E eu vi que eu já não estava mais bem, aquilo estava me fazendo muito mal. Eram muitas coisas que eu fui indo contra algumas coisas que eu tenho aprendido, algumas coisas assim, contra os meus valores, contra a minha essência, assim, que me machucavam demais e eu não sabia. Então, eu tava numa fase muito ruim, assim, cara, não tava legal. Mas isso passou um período, né? Quanto tempo passou nessa jornada? Passou, aí? assim, de 2009 até ano passado, basicamente. Então teve uma história, uma jornada que eu até anotei aqui, que eu achei interessante, acho que daí talvez é legal para a gente comentar também, que não foi só uma jornada de empreendedorismo, mas de autoconhecimento. Porque uma coisa que me chamou a atenção, tu falou que tu foi buscar, né, uma empresa ali quando tu quis sair daquela parte de vendas, que era uma herança, na verdade, de negócio que tu teve do teu pai, que, perfeito, querendo ou não, foi colocado ali no teu colo, né? Tu assumiu e tocou por um tempo. Mas essa jornada de autoconhecimento e até mesmo buscando auxílio, né? Naquele momento de uma empresa, imagino, de RH, né? Isso, de outplacement. Isso aí. Então, de reposicionamento, então, para poder entrar na área que tu queria. Mesmo assim, tu entrou nessa área e tu ficou uma jornada ali, tu foi vendo que também não era exatamente o que tu queria, que também, acho que também foi uma jornada de se conhecer um pouco mais, porque era na tua área de finanças, que era o que tu queria, mas talvez não da forma que tu queria, o que tu estava buscando. Exatamente. Né? Mas isso passou um tempo, 2009 para 2024, anos, né? São 15 anos. Né? Muitos anos, que é então tem uma jornada aí também de autoconhecimento, que eu acho que também é uma coisa interessante, que talvez auxiliou para esse estopim aí do tipo, não, agora chega e bora empreender por conta, mesmo eu sendo o piloto do meu próprio negócio, né? Com certeza, cara. Não, é bem importante. Então, começou lá, desde lá quando eu estava no meu primeiro estágio lá, que eu já vi que eu não queria aquilo ali, que eu queria para ir negócios. Então, ali aos poucos já fui me entendendo algumas coisas, né? E aí, quando eu entrei nessa parte de mais comercial, eu já entendi que
que eu queria ter uma vida assim mais próximo de casa, eu queria ter uma outra rotina, eu queria trabalhar mais no nível estratégico, então no nível operacional, era algo que já me incomodava aquilo, né? Então eu já tinha uma certa visão que ia mudar o mercado, porque ali eu já via assim, cara, tinha gente lá que ganhava 200, 300 mil por mês, vendendo, às vezes atendendo 3, 4 grandes clientes. Cara, as empresas vão começar a cortar isso aí. Eu já meio que já via que ia ter uma transformação no segmento, né? Porque bem antigamente, principalmente na área de calçados, o vendedor era o cara que criava, construía a marca que ele representava na região. Uhum. Então, ele tinha as lojas boas de cada região, chegava lá, tu ia construindo, apresentava a marca e tudo mais. Depois que foi passando o tempo, cada vez mais mídias sociais, internet e tudo mais. Foram cortando os intermediários, dá pra dizer Foram assim. cortando os intermediários e cada vez mais as pessoas já escolhiam o que elas queriam comprar. Uhum. Não era tu ir na loja, vou lá ver o que tem na loja. Mais ou menos tu já sabe, eu quero o tênis fulano, eu quero a roupa do ciclano. Então as coisas foram transformando, os intermediários foram cada vez reduzindo mais, reduzindo comissão e tal. Ainda existe hoje, lógico, são super importantes. Mas eu já vi aquilo, eu disse, cara, eu era muito novo, eu disse, eu tenho que projetar 50 anos, não é isso aí para mim, cara. Então, ele foi o primeiro autoconhecimento, e quando eu fui procurar essa empresa, antes, né, fazer o processo comercial ali e tal, daí fui falar com, acho que ela gerente, a diretora geral lá, a gente conversou um pouco e ela me falou assim, tá, mas tu ficou um tempo fazendo, né? Eu falava, eu não gostava, não gostava de comercial, quero parar de finanças e tal. Daí ela perguntou, tá, mas como é que tu ficou tanto tempo fazendo isso aí, alguma coisa tu gosta? E eu, no meu auge da minha, não quero, minha, sei lá, ignorância, arrogância, disse, não tem nada que eu gosto, tal. E aquilo até hoje eu não me esqueço. E aí fui pro mundo corporativo, beleza. Cara, e daí aquilo que ela me falava e martelava toda vez, cara. Eu gostava da liberdade. Eu tinha muita liberdade antes, porque eu fazia meus horários, eu escolhia para onde eu ia, como eu ia, a hora que eu ia, e eu só me preocupava com o resultado. Preciso entregar, preciso tirar pedido, preciso entregar, satisfazer os clientes e tal. Então, eu era muito focado para o resultado. E ali, quando eu entrei numa empresa, tu começa a entrar muito naquela questão da... Tem que se encaixar ali. Se encaixar. Então, aquilo foi uma outra lição que eu tive de autoconhecimento, né? Mas foi legal, conheci muitas pessoas, aprendi muito, então foi muito importante para mim. Aprendi muito tecnicamente, principalmente, também como funciona o mundo dos negócios, então foi muito importante. E depois acabei participando de projetos legais, que foi o projeto, por exemplo, do CCG, que foi onde o Fábio ali me contratou na época, junto com o time, que já era uma empresa investida por fundo de investimentos, que comprou uma empresa aqui da região, comprou 49% na época, eles queriam melhorar a empresa, crescer e vender. E o Fábio era um dos líderes desse projeto, foi onde eu conheci ele lá, e eu fui ajudar nessa parte de gestão estratégica. E eu achava muito legal essa parte, assim, né? Então, quando eu tinha, assim, era um lugar que era mais aberto, tinha mais acesso, tinha mais autonomia, eu gostava muito, porque tu vê que transforma o negócio de alguma forma, tu ajuda os outros gestores, o pessoal das áreas técnicas, tu auxilia, né, o pessoal que são os investidores, os donos do negócio. Então, era algo que realmente era importante, eu gostava muito de fazer e tinha essa facilidade, né? E tinha essa liberdade daí. Nesse momento, tu já tinha um pouco mais de liberdade, não tinha que ficar naquela caixinha do funcionário, digamos assim. Isso aí, tinha um pouco mais de liberdade, apesar de ainda ter algumas regras assim, né? Mas tinha um pouco mais de liberdade, participava mais de conversas de nível estratégico também e tudo mais. Então, foi bem bacana, depois a empresa foi vendida, acabei ficando ali, o pessoal que entrou acabou, acho, gostando de mim, acabei ficando como head dessa parte financeira no pessoal que comprou, e depois acabou vendendo de novo, não era muito o que eu queria, e acabei indo assumir uma cadeira, então, de head financeiro lá num hospital, que eu era vamos dizer assim, o número 1 das finanças da empresa, respondia direto ali para as donas lá e para a diretoria, né, a diretora, na verdade, executiva. E ali foi legal que eu peguei outras áreas todas, tinha vários funcionários, então aprendi algumas coisas. Mas, cara, eu queria ter o meu negócio, alguma coisa assim. Então, e eu não entendia por que aquilo me incomodava tanto. Até que um dia minha esposa falou, cara, mas vai fazer uma terapia, vai fazer alguma coisa, né? E eu vou fazer, não posso mais esperar, né, cara? Então, isso é a outra lição. Se tem alguma coisa te incomodando, que não é temporária, vai atrás, porque tem alguma coisa que tá... É aquele pedrinha no sapato que vai incomodando, cara, e tu tem que tratar isso, tem que ir atrás para entender o que é. E às vezes são coisas tuas, né, ou coisas que tu carrega, e às vezes são coisas, que foi o que eu descobri, que na verdade são coisas biológicas que tu consegue resolver muito facilmente, né?
Então, eu fiz terapia, comecei a fazer, conversar das coisas, minhas angústias, minhas insatisfações, minhas inseguranças e tal. E aí a gente foi conversando e aí uma hora a psicóloga falou, cara, tu tem muita característica em ter TDAH. E isso, tu já é um cara bem mais velho, tu já deve ter passado por várias situações, isso te incomoda muito, porque tu não consegue ter concentração, tu não consegue encerrar os projetos, tu fica atordoado se tu tem muitas coisas ao mesmo tempo, tu fica com dificuldade tu fica muito cansado, aí tu perde a motivação, aí as coisas perdem a graça muito rápido, tu perde o foco, isso vai te atrapalhar, isso deve estar te atrapalhando muito, mas te indico tu fazer uma avaliação com um profissional especializado nisso, que é a neuropsicóloga, para a gente entender. Enquanto isso, nós vamos tratando os teus comportamentos aqui, né? Porque tu acaba criando muitas ferramentas que tu mesmo vai se adaptando para achar um jeito, que nem sempre são as melhores, né? E isso vai te causando muitos problemas. E aí fiz lá a neuropsicóloga, fiquei lá 2 meses fazendo os testes, tudo, e ela saiu, pô, tu tem mesmo, de fato, tem mesmo, é bem característico. Tu vai para um psiquiatra lá, ela vai te dar um remédio, mas vai te ajudar muito. Cara, e aí eu fiz isso e deu meio que uma clareada na minha vida. Mas nesse meio tempo, no processo ali de autoconhecimento com a psicóloga ali, a gente foi conversando, foi falando, eu já estava fazendo consultoria, mas era para uma outra empresa. Tu já tinha saído do hospital. Já tinha saído do hospital. E aí estava trabalhando como saí consultor. Porque eu já não queria mais trabalhar. Eu fui aquele que deixei chegar na gota d'água, assim. Uhum. E aí eu saí sem nada. Simplesmente saí. Disse, cara, eu não aguento mais, quero sair. E aí, sai, nós vamos achar uma coisa pra fazer. Saí, aí dei um tempo e tal, daí comecei a conversar com algumas pessoas. Cara, os caras me deram lá, vem trabalhar aí com a gente tá fazendo consultoria, blá, 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 blá. Legal, quero conhecer. E aí foi onde eu trabalhei ali, e aí nesse meio tempo eu vi que daqui a pouco as coisas começaram a me incomodar de novo. Eu disse, cara, mas tem alguma coisa errada comigo. E aí foi quando eu falei, preciso fazer E mesmo falou, faz uma terapia, e de fato foi muito bom. E aí a gente tratou algumas coisas, e nesse meio do caminho, então, eu fui me preparando mentalmente para entendendo os meus problemas. Cara, eu acho que vou conseguir fazer um negócio meu, vou dar um jeito. E deu certo, assim. Então foi o que aconteceu, e aí depois com os remédios, tudo, cara, mudou muito a minha vida. Tive boas pessoas que me acompanharam, né? Aí quando eu voltei a falar com o Fábio, ele também estava nessa jornada de montar um negócio para ele, a gente foi se conhecendo, se ajudando, até que hoje a gente acaba basicamente trabalhando junto, né? Fazendo essa parceria. E aí, então, o meu gatilho, né? Respondendo a tua pergunta, meu gatilho foi muito essa ânsia, assim, até que chegou uma hora que eu tava doente, na verdade. Foi uma dor, então, na verdade. O gatilho, entendeu? Acabou sendo incômodo ali, um espinho uma dor que não parava de incomodar até não entender. Claro, acho que aí nessa jornada é interessante porque a parte da terapia, muitas vezes as pessoas são contra ou têm um preconceito. Eu sou suspeito de falar, faço terapia há anos. Tá? Desde a época da pandemia, e eu vejo que o grande problema que talvez falta as pessoas entenderem, e acho que aí também tu também pode falar, talvez, e corroborar nisso, né, Matheus? É a questão de tu fazer a terapia sem ter um objetivo. Sim. Tipo, não, eu tenho que fazer a terapia por fazer a terapia, porque me falaram que eu tenho que fazer, e eu preciso disso para melhorar. Eu, quando fui buscar a terapia, e pelo que eu entendi da tua fala aqui, também foi o teu caso, buscar a terapia com um objetivo. Por exemplo, né? Qual que é o meu objetivo? É me autoconhecer? É entender minhas limitações? É treinar a minha mente? Uhum. Eu tenho muito isso de treinar a mente, conhecer meus sentimentos, meus pensamentos, os meus estímulos, como que meu corpo funciona, porque tá tudo conectado. Às vezes a gente acha, não, isso aqui vai lá na academia e tá resolvido. Não, poxa, tem muita coisa ali envolvida, e esse autoconhecimento, querendo ou não, ele influencia em performance, ele influencia em bem-estar, ele influencia nos relacionamentos. Então, eu entendo que talvez na tua jornada isso foi um ponto-chave, que foi se autoconhecer, foi buscar esse auxílio, essa terapia e tudo mais, mas com um objetivo. Ou seja, eu tenho um objetivo. O meu objetivo é entender o que está me incomodando e ver o que eu tenho que fazer para ter uma qualidade de vida melhor. Exatamente. Poderia talvez ter sido, não, é o lugar só que tu está trabalhando e muda de empresa. Exatamente. No teu caso foi onde tu identificou, então, que aquilo ali era, não, o que eu preciso não, né? Mas a solução, digamos assim, para minha dor é eu empreender, é eu realmente colocar o meu negócio, né? Seja com uma sociedade que nem tu tem com o Fábio, ou seja por conta, mas ter algo meu. Sim.
Exatamente. Né? Foi aí, acho que tu entendeu, então, não, é isso. É isso aí. Tem que ser. Sim, foi ali que a gente entendeu. Eu disse, cara, preciso fazer alguma coisa. Claro, hoje, eu refletindo no passado, eu vi que esse meu problema ali com o TDAH e tal me prejudicou muito, talvez fez eu gostar menos ainda de algumas coisas que eu vivia. Talvez se eu tivesse uma outra, hoje, como eu tô hoje, com muito mais tranquilidade, muito mais concentração, consigo fazer as coisas de uma forma muito mais organizada, talvez eu teria performado diferente, poderia ter sido diferente. Mas isso eu tenho desde criança, como eu falei. Sim. Então eu falei, cara, eu preciso ir. Claro, então eu não fui assim louco de uma hora para outra, eu acabei me preparando financeiramente, me organizei em casa, né? Tu tem que estar alinhado com a tua família, saber que vai ser uma jornada difícil. E é o que eu estou fazendo isso, e ainda estou no momento muito de encontrar o negócio, né? Saber os melhores caminhos, achar as melhores ferramentas, e desenvolvendo, cada vez conseguindo mais clientes e de uma forma inteligente e prosperando. Então, isso leva tempo, isso custa dinheiro, custa o emocional também, não é fácil, principalmente no início, primeiro ano ali. Mas era exatamente, eu encontrei essa dor, cara, eu preciso, e aí com a terapia eu encontrei que eu teria uma solução para fazer, teria como fazer, né? Fui entendendo também os meus comportamentos, o que me afetava, por que aquilo me incomodava, então como é que eu vou superar o primeiro desafio, como é que eu vou superar, porque tu já antecipa, porque tu sabe como tu vai te comportar, então foi muito bom, cara. E então essa foi a minha dor mesmo, e ali eu tô encontrando hoje cada vez mais alegria e mais motivação para seguir, e também encontrando algo que às vezes eu até tava numa imersão esse fim de semana, e a gente fala muito de propósito, missão e tal, e às vezes fica uma coisa meio utópica, né? Mas existe alguma coisa dentro de cada um que, tipo assim, isso aqui me faz bem, isso aqui é legal, isso aqui eu acho que eu consigo fazer e eu vou conseguir ajudar e tal. E hoje é o que eu estou encontrando, assim, eu acho muito legal quando eu converso com empresários, principalmente pequenos e médios empresários, eu vejo várias dores neles, assim, que eu penso, cara, é fácil de solucionar essa dor. Aquilo, assim, às vezes a gente não se enxerga, né? Então, quando vem alguém de fora com alguma técnica, alguma coisa, cara, é muito fácil de solucionar a tua dor. Vamos criar ferramentas, isso é muito bom, porque tu vê prosperidade, tu vê outras... Porque atrás do cara do CNPJ tem uma pessoa, tem uma família, tem gente que tem sonhos, né? Então, isso tem sido bacana, tem sido muito legal, tem motivado cada vez mais. Mas, claro, tudo é difícil, leva tempo, exige, né? Então, acho que aqui a outra autoconhecimento que fica tenta te entender, ver o que tu gosta, o que tu é bom, onde é que tu pode ir, e se prepare para isso, né? Não sai só fazendo a moda louca, assim. Acho que vale a pena tu te preparar um pouco e entender que em algum momento tu vai ter que, de fato... Dá o peitaço. Dá o peitaço. Tem que dar o Isso peitaço. vai acontecer de forma ou outra e depois, cara, um dia depois do outro, tu vai tocando e vai se organizando, né? E, cara, outra coisa que eu queria puxar aqui de assunto, que eu acho interessante, e isso me intriga sempre, porque eu não sou o cara dos números, eu sou um cara muito mais da parte de comunicação. Sou publicitário, então sempre fui mais para o lado das humanas, né? E eu sei que existe um desafio para quem é dessa área, que é justamente se relacionar com os números. Da mesma forma que eu sei que quem é mais de números e lógica tem um desafio, às vezes, para ter essa parte de lidar com pessoas, seja no momento de empreender, ou seja no momento que tu está dentro de uma empresa. E eu acho que é interessante porque tu passou por 3 ou 4, até dá para dizer assim, fases diferentes de envolver números e pessoas. A primeira, eu vejo que, claro, teve o estágio, mas vamos contar a partilha aqui do momento que tu teve que assumir o negócio do teu pai. Ali tu tinha que lidar com números, mas era muito mais pessoas do que números, né? Aí depois tu foi para trabalhar dentro de empresas, em diferentes áreas, e tu tinha que trabalhar com números e pessoas, acho que mais ou menos mais na mesma... mais números, mas um pouquinho mais próximo de um equilíbrio, né? Porque tu tinha pessoas acima, tinha pessoas abaixo. Isso, depois, conforme o cara vai subindo na carreira... Exato, então tinha também esse desafio. Aí depois disso foi para a área da consultoria. Querendo ou não, tu trabalha muito com números e também um pouco com pessoas. Sim. Eu acho que até talvez mais em números e menos com pessoas. Sim. E agora tu tá num outro momento que é o teu momento de empreender, ou realmente estar, né, sendo a cara do teu próprio negócio. E a gente sabe que quando a gente vai empreender, ou desde que a gente está no início, e o negócio é nosso, a gente tem
que lidar com fornecedor, a gente tem que lidar com equipe, a gente tem que lidar com sócio, a gente tem que lidar com um cliente, a gente tem que fazer o atendimento, a gente tem que se envolver em várias áreas. Não é só a parte dos números, mesmo que seja o serviço principal, né, de vocês ali, a parte dos números. O quão isso tem as suas semelhanças ou as suas grandes diferenças no teu ponto de vista? E nessas várias áreas, né, nesses vários momentos que tu lidou da tua história, né, da tua jornada, e hoje, né, talvez acho que focando mais no hoje, que é o momento atual, o que tu vê de grande diferença ou de grande similaridade, assim, para quem trabalha mais nessa parte de números, essa parte mais de lógica, mas que, querendo ou não, tem que continuar fazendo, como tu comentou, e já tinha me comentado também em outros momentos, essas imersões, essa questão de, querendo ou não, aprimoramento, de saber liderar além dos números, ou seja, né, saber liderar a parte do business mesmo, a parte do negócio, não só do teu negócio, mas o negócio dos clientes de vocês, né? Porque vocês também atuam dentro dessa área de gestão. Sim. Então, o quanto isso tem as suas similaridades ou as suas grandes diferenças, ou seja, o que é bom de um lado, o que não é bom do outro, que hoje talvez está sendo o principal desafio aí para ti, para o Fábio, né? Que são quem estão liderando aí a empresa. Sim. Não, cara, essa pergunta é muito boa. Acho que começa a resposta é autoconhecimento, primeira coisa. Então, isso é importante. Cara, é fundamental qualquer... Não termina nunca. Isso não termina nunca. E, cara, quer empreender, a primeira coisa, tu tenta te conhecer primeiro. Depois, eu até aprendi ali de uma forma estruturada, algo que eu imaginava, mas não conseguia estruturar. Cara, primeiro autoconhecimento. Depois, tenta conhecer como as pessoas funcionam. E aí, depois, tenta conhecer o negócio, né? Como o negócio funciona. Porque é bem isso. São 3 níveis, então. Primeiro é ti mesmo, depois os outros, depois o negócio. E a gente sempre começa pelo negócio, né? Sim. Então, só que a base dos negócios são pessoas, né? Então, tu saber lidar com tuas emoções e saber direcionar as coisas que tu precisa fazer. E aí, empreendedor, quanto mais tu tá ali, mais tu tá na frente comercial, na frente de relacionamento, na frente de gerar negócios. Networking. Então, são coisas que tu tem que estar à frente, cara. Tu vai ser, muitas vezes, teu maior vendedor e por muito tempo, tu que vai fechar os negócios, principalmente os maiores. Então, tu precisa ter esse autoconhecimento para lidar com isso e também conhecer pessoas, porque tu vai estar vendendo para as pessoas, tu vai estar entregando para as pessoas, então é fundamental. Mas a gente começa pelo contrário, tu começa lá na escola, aí tu vai para a faculdade, daí tu já te separa para um nicho. Então, tu vai fazer tecnologia, engenharia. Daí tu já entra para um grupo que tem, basicamente, todos têm mais ou menos o mesmo perfil. E aí tu segue aquela escadinha normal da vida ali, fez a faculdade mais ou menos com aquele teu grupo, que tu já vai te modelando naquele perfil. E no caso, o pessoal de finanças é muito número, o pessoal às vezes mais fechado, né? Não tem tanta comunicação, não é tanto de pessoas. Introspectivo, não se abre muito, não trabalha muito o relacionamento. Não trabalha, não sabe, às vezes, lidar também, às vezes, nos momentos de conflito dentro da empresa e tal. E aí tu vai para uma empresa e daí tu também entra numa área que muitas vezes já é mais ou menos o pessoal meio parecido. Então, cara, o cara que vem dos números, e eu por muito tempo achei que eu também era esse cara, eu tinha essa dificuldade, assim, de pessoas, de, cara, lidar e ter que ir lá e vender e conversar com os colegas do trabalho. E, claro, aquela jornada inicial que eu tive ali, como meu pai faleceu, me ajudou muito, porque eu conversava bastante, você acabava tendo que ir para vender. E aí, cara, mas nas empresas acaba que as pessoas acabam ficando no seu bloquinho ali, né? E tu tem muita disputa de setor, aquela coisa, e isso acaba sendo um problema muito grande, então, para quem quer empreender. Porque a comunicação, cara, pessoas, para quem quer empreender, é muito importante. Então, pelo melhor técnico que tu seja, parte mais de números que tu entenda, tu vai ter que saber traduzir isso de alguma forma fácil de fazer e que de fato, as pessoas vão entender o teu valor. Então, é muito comum hoje, cara, na minha área, tu ter, assim, consultores que não tem muita facilidade de lidar com o cliente, relacionamento. Não tem uma empatia, não tem... Exatamente, não tem essa facilidade da flexibilidade, tentar simplificar a conversa. Então, é algo que a gente tem que passar para os nossos parceiros e que atuam em alguns projetos, né? Então, porque eles acabam fica muito focado no número, na entrega, no modelo quadradinho e tal. E, às vezes, na verdade, do outro lado, tem que pensar no teu consumidor, né? O que o cara precisa, de fato? Como que tu vai facilitar aquela informação para ele? Porque muitas vezes são pessoas que não conhecem nada do teu negócio, eles estão te chamando. E dentro das empresas, normalmente as pessoas que mais crescem, que foi algo que me ajudou muito, são as pessoas que sabem fazer esses relacionamentos, que sabem comunicar o teu trabalho de uma forma boa, então tem uma boa postura, um bom relacionamento com as outras áreas.
aí tu facilita muito essa integração e naturalmente tu vai lidando, porque cada vez que tu sobe um cargo ou outro, cada vez tu vai lidar mais com pessoas e menos com o que de fato tu... Com o operacional, dá pra dizer assim, os números e tudo Exatamente. mais, né? Antes eu fazia planilha e depois eu comecei a apresentar resultados, aí já muda um pouco, tu já tem que conseguir comunicar. E aí depois, quando tu é o gerente ou o líder da área, tu tem que se comunicar com outras áreas, né? E aí a área que eu atuei muito, que foi a parte de FP&A, planejamento financeiro e tudo mais, ela também exige muito, porque tu pega informações de todos os lados da empresa para te consolidar os números, entender os números, ir atrás, cara, o que aconteceu com as vendas, tem que falar o que aconteceu com o marketing. Então eu fazia muito esse relacionamento e isso foi me ajudando também a ir desenvolvendo, mas eu não era muito a minha praia também. Eu era muito focado, tinha um pouco por essa minha dificuldade, assim, de concentração e tudo mais, acabou gerando algumas coisas. E então existe essa diferença bem grande. E o cara que é empreendedor, ele vai ter que saber se comunicar, cara. Se tu quer crescer em algum momento, tu precisa saber algo que eu tenho evoluído bastante, estou treinando, tenho muito para melhorar, mas quando eu comecei a empreender, eu também ficava meio ali, tinha aquele meio receio de saber fazer networking, meio receio de falar com alguém, vender meu negócio, falar do meu negócio, o cara vai achar que eu só estou querendo vender, que não sei o quê. E aí tu tem que ir quebrando esses paradigmas e sabendo que não tem nada a ver isso aí, na verdade, tu tá levando soluções, tá levando coisas boas para as pessoas e tu só tem que saber comunicar isso de uma forma inteligente. Então, saber lidar com as pessoas foi muito bom. O Benito tem me ajudado muito nisso, que cada vez tu fica ali, aprende a fazer networking, aprende a ser efetivo no networking, mas sem ser interesseiro ou meio direto, abusivo, então tu saber fazer. E existe essa lacuna muito grande mesmo, cara. O cara que é técnico para comunicação, o cara que é da comunicação para ser técnico. Então, se tu conseguir entrar nesse meio termo ajuda muito. E o papel, por exemplo, do meu lado é conseguir traduzir as finanças para quem é lá o dono do negócio, que muitas vezes era um cara técnico, um engenheiro, um cara de tecnologia, um cara comercial. Até entende de números às vezes, mas não dos números financeiros. Isso, exatamente. Porque não é só a questão, eu entendo de lógica, eu entendo de programação, entendo de matemática e tal, mas se tu não entender olhando com os olhos das finanças, né, da parte financeira da empresa, também não adianta tu saber toda a parte lógica e não saber utilizar isso ou não olhar para isso com atenção, né? Exatamente. E aí até eu queria entender um pouquinho melhor, Matheus, acho que é legal tu falar sobre como vocês têm aplicado isso hoje, né, na Rossetto e Lorenzi, para o atendimento dos clientes de vocês, porque eu sei que essa parte, né, de consultoria, ela tem um relacionamento muito próximo, tem um relacionamento que envolve muita confiança também, ainda mais uma parte financeira, Sim. porque às vezes os outros setores olham como os vilões, é o cara que vai cortar, é o cara que não vai deixar, é o cara que vai barrar. Então, como também tem sido isso para vocês agora, como vocês, na verdade, desenvolvem isso, que eu acho que é uma coisa bem interessante até para o pessoal conhecer também, claro. Porque eu conheço um pouco já por tua causa, por causa do Fábio, mas fala um pouquinho para nós aí também de como é que é essa parte, né, da metodologia, dá para dizer assim, de trabalho de vocês. Não, isso é ótima pergunta, né? Então, claro, ali a gente atua em outras frentes também, né? Aqui a gente está mais na parte financeira, porque é um pouco mais o meu perfil, um pouco da minha história, para a gente também focar um pouco a conversa, né? Mas a parte financeira, a gente tenta levar de uma forma suave e tentar levar de uma forma que a pessoa entenda o valor que ela tem. Então, tu tem uma boa gestão financeira estratégica, ela é o teu GPS. Aquelas ferramentas ali, aquela rotina, ela é o teu GPS do teu negócio. Então, ele vai pegar da onde tu partiu, que tu olha um pouco do passado, mas tu não vai pegar simplesmente uma informação aleatória, tu vai pegar ela dentro de uma estrutura, né? Então, dentro de um contexto, mapa, de um contexto, de uma estrutura, uma ferramenta estruturada e tal, em que vai te mostrar, então, o caminho que tu percorreu. O que é isso? Tá, vai ter um DRE, vai te mostrar a tua receita, quais são teus maiores clientes, da onde que vem tua receita, aí vai mostrar teus custos, teus impostos, então qual produto te dá mais margem, qual te dá menos margem, vai abrir tuas despesas em algumas categorias para te entender quanto é que tu gasta com o pessoal, quanto é que tu gasta com o marketing, quanto é que tu gasta com cada rúbrica que tem ali dentro. E aí, a partir disso, tu começa a criar indicadores, começa a criar uma análise histórica, tu vai entender o que aconteceu, o que está acontecendo, e aí tu consegue, né? O GPS ele tem a função de te levar de um lugar para o outro, tu tá, vamos dizer, no meio do caminho. Então, tu vai estar no meio do caminho, ele vai também conseguir te traçar algumas ideias de para onde tu tá indo.
E aí a grande sacada aqui é, tu sabendo ler isso, tu sabendo projetar de uma forma inteligente, com boas premissas, tu vai conseguir antecipar as situações. Se preparar, digamos assim, para cada momento dessa viagem. Exatamente, vai conseguir se preparar. Se tu sabe que tu vai ter que andar mais de 200 km, teu carro tá na reserva, tipo, vou abastecer. Vai ser uma estrada horrível, cheia de buraco, então, vou ali ver meus pneus, vou andar mais devagar. Então, tu já vai antecipando, né? Ou tipo, não, a estrada é boa, tô chegando, não tem ninguém, eu vou dar uma esticada, posso ir direto. Então, a gestão financeira te traz isso, né? De uma forma em que tu tem que ter processos, ferramentas, né? E principalmente saber ler isso, né? E dividir isso. Algo que é um paradigma, assim, muito comum é os donos, principalmente pequenas empresas, eles ficam muito agarrados em ninguém saber o número, né? Ninguém saber quanto fatura. E aí, tu acaba não conseguindo também motivar a tua empresa, os líderes da tua empresa. Então, compartilhar informações é importante. Porque eles fazem parte dessa informação. Eles que trazem o resultado para ti, né? E aí, tu saber desdobrar isso com quem está atuando na ponta, com quem está, de fato, lá fazendo as coisas, o cara que precisa vender, o cara que precisa entregar o produto, o cara que faz a operação, o cara do mar. Então, essas pessoas que vão te trazer muitos insumos, que são quem consome muitos dos teus recursos, mas também são os que geram a venda, né? Então, é bem importante tu ter essa jornada e ter esse tipo de ferramenta embora bem simplificada, é um pouco do que a gente faz. E depois tu vai entender, cara, vendo meu produto à vista, mas eu pago parcelado. Legal, me gera um caixa. Mas eu tô com dificuldade de caixa, daí tu vai ver, tu vende a prazo e paga à vista. E aí tu começa a entender situações, né? E aí tu consegue fazer ações corretivas para te melhorar o teu resultado, muitas vezes, dentro de casa. E também trazer outras... E aí tu vai conseguir gerar base até para te conseguir expandir, crescer de uma forma mais inteligente, né? E o que é o mais comum? Não fazer isso e quando tu vê lá tá faltando dinheiro, tem que ir pro banco correndo, aí tu pega o pior... É o desespero, né? Aquela vida que tu fica apagando o incêndio ali diariamente, né? Então, um pouco do que a gente faz hoje é isso, a gente tenta levar para os clientes dessa forma assim, mais clara, né? Mais estruturada, e a nossa metodologia, então, é bem essa. A gente vai, senta, faz um diagnóstico, entende a situação. Na verdade, a gente tem 2 processos, né? Mas a metodologia é mais ou menos a mesma. Posso fazer um projeto fechado inteiro, que eu vou só estruturar uma coisa específica, ou um acompanhamento de reconhecimento. Cara, preciso que tu me ajude aqui, a gente assume essa cadeira lá e vai ajudando o empresário ou o gestor semanalmente, mensalmente ali, fazendo as correções e atuando nas dificuldades. Mas basicamente tem que fazer um diagnóstico, entender o que tu precisa arrumar a casa, né? Quais são os pontos que tu precisa arrumar, para depois começar a gerar as informações, e aí a partir daí tu traçar planos de melhoria, e aí tem o maior gargalo, cara, depois, o segundo maior, vamos dizer para quem não tem, que é a disciplina de tu manter isso. Sim. A maioria não tem a disciplina de, sei lá, todo mês parar para olhar como é que tá o negócio, nem que seja 2 horinhas ali. Então, normalmente tu tá sempre atrasado, porque tu não sabe o que tá acontecendo. Então, tu ter essa rotina, essa disciplina de parar e analisar os números, a gente entrega isso também, que tem muito valor. Qual que é a frequência, se a gente fosse colocar aí numa média? Porque talvez tem empresas que têm que olhar isso com mais frequência, sei lá, diariamente, tem outras que não. Mas tu trouxe aqui empresas familiares, eu sei que também tem empresas de diferentes portes, então também tem diferentes cargos. Então talvez o CEO não vai estar olhando toda hora, diferente do financeiro que vai estar olhando talvez com mais frequência. Mas vamos imaginar aí um empreendedor médio, tá? Qual que é a frequência recomendada, digamos assim, saudável, para ele ficar olhando o financeiro, fazendo uma revisão, uma atualização até de números, tá? Ótima pergunta, excelente. Cara, o ideal, pelo menos, para uma empresa média, empresário médio, é o fluxo de caixa, que é uma ferramenta, né, que trata do dinheiro que entra e sai, movimentação financeira pura. Esse fluxo de caixa aí tem que ter uma conciliação diária, então alguém do time tem que todo dia lá na conta, hoje tem 10 mil reais, no sistema tem que ter 10 mil reais. Então isso tem que estar batendo, conciliado, organizado. Isso que é o operacional. O gestor ali, pelo menos fluxo de caixa ideal é olhar pelo menos toda semana ou a cada 15 dias
No máximo, porque é o dinheiro, né? Então é ali onde tu E vê. olhar pra quê? Porque acho que isso é outra Boa coisa. pergunta, Porque exatamente. só saber que tem que olhar é uma coisa, Exatamente, né? é o que olhar, mas né? o que eu tenho que olhar? Porque senão eu vou Sim. olhar toda aquela montanha de números ali, sistema e tal, exatamente. tem vários gráficos, não sei o quê, ou tá na planilha, Claro. que seja, né? Não, Olhar exatamente. para quê? O que são Exatamente. pontos importantes para ficar de atenção? Sim, extremamente importante. Então, no fluxo de caixa, o ideal normalmente é tu separar ele em 3 blocos, tá? Entradas e saídas operacionais. O que é isso? É o que tu recebeu de cliente, é o que tu pagou para fornecedor, é o que tu pagou para pessoal, é o que tu pagou para pagar luz, escritório, lá, compra de material. Essa é o teu fluxo de caixa operacional. Uhum. Então, tudo que tu entrou e saiu, operacionalmente falando, tu vai entender se o teu caixa está gerando, se a tua operação está gerando caixa positivo ou não. E aí aí quais são alguns pontos importantes aqui? Por exemplo, receita. Tem que começar a olhar, tu vai olhar a tua receita e tentar ver, será que eu estou tendo inadimplência? Tem alguém faltando me pagar? Eu estava esperando receber X esse mês e recebi X menos 20. Pô, será que alguém não me pagou? Será que eu não vendi? Então, na receita sempre é bom tu olhar a inadimplência, né? E o ideal sempre é tu projetar, pelo menos até o final do mês, ou no mínimo a semana seguinte. Então, sempre é bom tu olhar a semana e já ter uma ideia do que tu vai fazer para os próximos... Cara, ideal pelo menos um mês, mais 20 dias para te antecipar. Nas despesas aí também, cara, é tu entender assim, se tu tem sazonalidade de receita, se tem alguns dias que tu recebe mais do que outros, isso também é importante na receita, porque daí tu pode ajustar a tua despesa para casar mais ou menos naqueles dias que tu recebe. Se tu sabe que tu tem boa parte dos clientes pagam no dia 15. E aí, pô, tu tem folha no dia 5, aí, então, será que eu não consigo negociar o meu aluguel pro dia 20? Será que eu não consigo, toda vez que eu for comprar alguma coisa, eu jogo um pouco mais para frente? Então, isso já é uma outra análise importante. E na despesa, é tu seguir analisando para ver se tu tá pagando mais ou menos o que tu estava esperando, né? E se tu não tá, daqui a pouco, comprando matéria-prima demais ou comprando matéria-prima de menos. E também olhando se tá pagando as despesas em dias e tudo mais, porque tu também não pode pagar, se tu tem dinheiro em caixa, não pagar juros, multa por atraso, por ineficiência de processo. E aí o resultado disso, quer dizer, se tua operação está gerando dinheiro ou não. E aí, às vezes, não é porque tu não está tendo lucro, às vezes é porque tu vende em 12 vezes, e aí tu vai receber em 12 vezes e paga em 30 dias. Então, esse resultado ali já vai te trazer algumas informações. Além disso, aí tu tem a parte de investimentos, que é mais para grandes empresas, mas o certo é tu olhar assim, investimentos, já tem uma projeção. Investimentos são tudo coisas que duram mais tempo, né? Tu vai comprar um software, tu vai comprar equipamento, um computador que dura alguns anos e tal, que tu vai alocar como um investimento, um carro, algo nesse sentido. Então, isso entra como investimento, para te ver se tu não tá... Porque tua geração operacional tem que pagar teus investimentos. Então... não, tá gerando operacional lá, gerou 10 mil esse mês. Tá, mas tu tá projetando gastar 12 por mês aí em investimentos que tu tem que fazer para tu expandir teu escritório, as coisas, então vai faltar dinheiro. Então, entender esse fluxo, né, para te poder jogar. E a última etapa é a parte de financiamento, que basicamente é captação de recursos. Peguei um empréstimo no banco, entra uma entrada de financiamento, ou paguei uma PMT do banco, né, amortizei lá a parte do banco, então tirei um prolabor, tirei uma retirada de dividendos. Então, essa parte que, na verdade, não faz parte da tua operação, mas é o que suporta a tua operação, né? A parte financeira é o que suporta a tua operação. Então, às vezes, tu está investindo, então tu vai captar empréstimo. Sobrou um dinheiro, tu vai distribuir ou tu vai amortizar. Ou, às vezes, tu está gerando caixa operacional, tu não tem muito investimento, está sobrando dinheiro, mas não é o suficiente para pagar as tuas parcelas do banco. Sim. Ou tu tem alguma coisa que tu precisa pagar. Então, tu vai lá ver, daqui a pouco eu preciso conseguir uma carência, daqui a pouco consigo renegociar com o banco, diluir mais vezes, né? Então, essa parte financeira vai te mostrar, assim, o que tu precisa fazer. Acaba tendo negociação também, que querendo ou não, a tua experiência lá no início foi de negociação de vendas, ali no caso é negociação ou de dívidas, ou de pagamentos, ou até de datas, porque isso é uma coisa bem interessante, às vezes a gente não se dá conta, mas realmente, eu tenho todos os meus pagamentos até o dia 5, até o dia 10, e os clientes querem pagar tudo depois do dia 15. Cara, se tu não tiver um caixa ali para fazer esse fluxo, né, de funcionar, tu vai ficar... Capital de giro, tu vai ficar com um aperto ali todo mês para fazer a coisa funcionar. Então, acho que isso é interessante. E, no meu ponto de vista, querendo ou não,
é uma tradução o que vocês acabam fazendo para o próprio empresário, para a gestão, para o C-Level, o que for ali da empresa, dependendo qual for o tamanho da empresa, e também ajudar a empresa a traduzir isso para os outros, porque aí tu tocou num ponto que eu acho bem interessante, que é sim ainda um preconceito talvez, ou um paradigma a ser quebrado, que a gente vê nas grandes empresas até por questão de governança e tudo mais, que é abrir os números, porque o número, no meu ponto de vista, eu nunca tive problema com números, mas eu acabei indo por outro lado, né? Mas os números ele materializa. Até mesmo na nossa área, né? Trabalhamos com performance de negócio, vai converter mais, vai vender mais, vai melhorar atendimento e tudo mais. Tudo isso eu posso te falar. Sim. Agora, quando eu coloco em números, tu entende muito melhor. Fato e dado vai aumentar 15%, vai diminuir 30%, tu coloca números ali, a pessoa entende muito mais fácil. Ou materializa. Claro, muito mais. Né? Porque o melhor para mim, por exemplo, não vai aumentar a tua taxa de conversão. Ou aumentar para mim pode ser 15%, ou aumentar para ti pode ser 50%. E aí nós estamos falando de uma diferença considerável de resultado no final das contas, né? Com certeza. Então eu acho que esse papel, ele é muito importante. Tem um desafio aí, que é saber fazer essa tradução, porque tanto tem a questão do perfil do empreendedor, e até eu ouvi um tempo atrás, achei bem interessante também, que uma coisa é de ser empreendedor, outra coisa é ser empresário. Geralmente o empresário é quando tu entende dos números, empreendedor é só quando tu sabe fazer negócio, digamos assim. Então tem essa evolução também. A parte da gestão, né? É a parte da gestão, exatamente, que envolve muitos números, não tem como dizer que não. Então, querendo ou não, é um trabalho de tradução também que eu vejo, tanto saber traduzir os números para quem está na liderança, como também para quem faz parte do restante da empresa. Perfeito. E aí, acho que para finalizar essa parte, né, Matheus, o quão desafiador isso é para quem está na liderança, digamos assim, aceitar que isso seja compartilhado, seja com as pessoas da equipe, seja com o mercado como um todo, porque a gente sabe que daí também isso influencia às vezes em outras coisas, né? Tem as consequências disso, tá? Então, o quanto isso é desafiador hoje, e aí eu não sei se isso tem talvez um pouco da nossa região aqui, ou se é uma coisa meio que natural, independente da região, independente do perfil de empreendedor, de achar que isso vai acabar expondo aí alguma fraqueza, ou vai trazer, né, uma visão errada, um entendimento errado. Então, o quanto isso hoje é desafiador, porque eu imagino que talvez até seja um pouco desafiador para quando vocês vão entrar na empresa, estão ali negociando, vai virar cliente ou não, o cara tem que abrir os números. Não, mas peraí, eu não vou abrir meus números já, porque senão tu vai querer me cobrar mais, ou vai, sabe? Ou vai ver que a situação está muito pior do que realmente é, ou melhor do que é. Então, o quanto isso hoje também é desafiador no negócio de vocês? Não, perfeito. É bem desafiador em alguns casos, né? Principalmente empresas já maiores, mas aí existe um termo que a gente chama que é NDA, que é um termo que tu assina em que tu garante que tu vai fazer confidencialidade das informações que tu não vai divulgar para o mercado. Então, não só de informações financeiras, mas de tudo que tu acaba tendo acesso ali, né? E aí, mas pensando no empresário como um todo, eu acho que talvez ele não precisa abrir tudo que ele quer, mas algumas informações são importantes abrir, e principalmente se ele tem alguém de confiança dele, um braço direito, alguém que toca alguma área mais estratégica da empresa, né? Um gerente, algo nesse sentido, até para o cara também saber e tu ter essas metas, né? E as metas, se tu fazer uma meta só para ti, vai ser muito difícil de tu atingir, tu tem que compartilhar as metas. Então, não é que seja uma meta de faturamento, uma meta de margem de contribuição, uma meta lá de redução de despesa. Então, tu divulgando isso, as pessoas se sentem mais pertencentes ao negócio e acabam comprando mais a tua ideia, e principalmente quando tu consegue chegar num nível de compartilhar lucros, incentivar as pessoas através do resultado, e as pessoas acabam comprando mais ainda, né? Então, as empresas, os empregados acabam se comprometendo muito mais. Então, existe muito essa dificuldade, assim, de tu querer mostrar, muita gente não quer mostrar, vamos ver quanto eu tô ganhando, quanto não tô e tal, mas é algo que dá para aos poucos ir quebrando e pensar que isso é uma forma de governança e de transparência que facilita muito fazer negócio, e também principalmente depois para o investidor, para um banco, ele vai pedir as informações. Então, quanto mais preparado tu tiver e a informação ficar bem clara e algumas pessoas souberem, mais resultado tu vai trazer em algum momento. Interessante. Matheus, a gente já está indo, acho que, para o final aqui, mas eu queria ainda uma última questão que eu acho que é bem interessante. Tu começou lá trabalhando com tecnologia, a gente trabalha muito com tecnologia também, e eu sei que
ela pode ser uma grande aliada, seja de uma planilha de Excel ou um sistema, né, de RP para atender todas as demandas ali, ter toda a centralização, né, a consolidação das demandas e dos números da empresa. Eu sei também que muitas pessoas olham para isso como um custo. Sim. Olham isso, eu vou ter que pagar um sistema, eu vou ter que pagar uma consultoria. Então, o que tu pode trazer de talvez de reflexão para quem tem ainda essas dúvidas de se vale fazer um investimento, se é um custo ou se é um investimento? Sim. Porque tem uma diferença muito grande. Eu sei que ainda tem muitas empresas que não são pequenas que ainda têm esse dilema, essa dificuldade, provavelmente vocês chegam lá e tem coisa aí no caderninho. Claro que eu tô indo para um extremo aqui, não, mas tem. Mas ainda acontece isso, a empresa faturando alguns milhões ali e ainda está com essa parte, né, nesse nível. Então, o que talvez pode ser um desbloqueio ou uma reflexão para quem ainda está talvez nos assistindo aqui, ainda tem essa sensação do tipo, poxa, mas eu vou ter que fazer mais investimento, eu vou ter que gastar mais, eu vou ter que pagar isso, pagar aquilo, eu já pago tanta coisa. A gente sabe que é difícil, né? Tudo tem ali a sua influência no negócio, mas o quanto isso pode virar num trampolim, dá para dizer assim, esse investimento em tecnologia, esse investimento em saber os números, até pela questão, eu falo da tecnologia, pela questão de ter isso, talvez, de algumas coisas mais automatizadas. Claro. Não ter só que fazer sempre tudo manual, seja o trabalho de vocês, seja o trabalho do próprio líder ali, né? Do gestor, porque tu falou de um ponto antes, e aí é onde eu quero chegar, que é de dar sequência nisso. Ou seja, continuar olhando para os números, continuar fazendo, né, as projeções, as análises e tudo mais com frequência. Então, a gente sabe que a tecnologia, ela facilita e também vem para ajudar nesse ponto. Com certeza. Né? Não, cara, a pergunta é perfeita. Porque a gente, como papel estratégico, a gente acaba fazendo também, a gente falou muito de números, né, que é coisa mais a realidade da maioria do nosso público aqui. Mas um dos papéis de quem é o líder financeiro, ou seja, a gente como entrando com a parte de estratégia, é tu dar subsídio para te fazer a expansão da empresa e tu fazer crescimentos e investimentos e ela evoluir. E então, quando tu olha para os números, então, eu vejo 2 pontos. Primeira coisa, falando especificamente na parte financeira ou quem faz a parte operacional. A automação hoje, tu consegue automatizar muitos processos. Então, tecnologia vai te ajudar muito nos teus processos internos na frente tanto de qualidade da informação, que ela vem padronizada, né? Cada vez um está lançando de um jeito, vai garantir que ela vai acontecer, vai ser mais rápido e tu vai gerar menos custo, porque tu não vai ter aquela pessoa ali fazendo só aquela parte operacional e aí aquela pessoa vai poder ir para uma parte estratégica e gerar mais valor. Então, a tecnologia hoje, a empresa que está segurando tecnologia, ela está ficando para trás. Porque não é uma economia, então. Não é uma economia, é na verdade aquele tipo de... E é um dos papéis também da parte financeira, é tipo assim, tem que cortar despesas, tem que ver? Tem, mas tem coisa que é investimento, tem coisa que se paga. Então, tu investir em tecnologia, tu investir em automação e acelerar os processos, tu vai ter a parte quantitativa, que é a redução de custo mesmo, e a parte qualitativa, que tu vai conseguir liberar as pessoas para a parte mais estratégica, tu vai ter mais agilidade na informação, tu vai ter muitas vezes uma experiência melhor para o teu cliente. Então, essa parte, assim, primeiro na parte bem financeira, isso é extremamente importante, e também na parte de todo o segmento da empresa e outras frentes. Por exemplo, a gente contratou vocês da Plano B lá na nossa consultoria para fazer automação de prospecção. Por exemplo, ele facilita muito, porque ele segue um padrão, ele cria uma rotina, ele te deixa tranquilo, não precisa ficar pensando naquilo, e logo ele já te traz uma informação bem detalhada e que tu não precisou investir nada de tempo ali, não precisou contratar alguém, não precisou tatu ali em cima com várias planilhas, com não sei o quê. Então, a tecnologia hoje ela traz muita eficiência, ela traz muito retorno e saber calcular isso é essencial, porque às vezes a diferença de tu achar que é custo e despesa é tu saber calcular o ganho que ela vai te trazer. E a maioria das empresas acaba não conseguindo calcular esse retorno. Né? Até mesmo assim, seja na parte de prospecção, que é uma das coisas que tu comentou que é muito importante, porque às vezes tu diminuir o custo que tu tem para adquirir um cliente impacta diretamente no teu resultado, no retorno que tu tem em cima daquele cliente, e a forma também, às vezes, de tu usar a tecnologia para atender melhor esse cliente, forma mais rápida, mais ágil e tudo mais, também fazer ele permanecer mais tempo contigo, mas também a parte, às vezes, de fazer automações como régua de cobrança. A gente tem casos que é bem interessante, onde diminuiu, por exemplo, 30%, até quase 30% de inadimplência, simplesmente pelo fato de ter uma régua de cobrança.
tanto de avisar antes do vencimento, avisar na data do vencimento, avisar depois que está vencido para lembrar a pessoa, né, a empresa, de fazer o pagamento, porque, querendo ou não, isso, se tu for fazer manualmente, dependendo do tamanho da operação, vai te consumir um tempo, às vezes até inviável. Sim. A gente tem empresas, por exemplo, que são distribuidoras, que, poxa, vai fazer isso num grande volume e não tem como fazer manualmente, mesmo que tu coloque uma pessoa 100% do tempo só para fazer isso. Mas tu coloca a ferramenta, o software, para trabalhar a teu favor, poxa, 30% a menos de inadimplência é um impacto considerável no teu fluxo de caixa. Muito, exatamente. Entendeu? Então, às vezes a gente olha aquilo aí, mas eu vou ter que gastar, vai levar um tempo para fazer a implantação e tudo mais. Talvez eu vou colocar uma pessoa, talvez, né? É normal, isso aqui, a gente já tem que botar isso aqui nos números ali no planejamento, porque é assim que funciona. Não, tem como atuar também com a tecnologia para isso, não apenas para ver os números, mas também para auxiliar, digamos assim, na melhora desses números, né? No dia a dia. Exatamente, no resultado da empresa. Lá, no fim das contas, vai sobrar mais dinheiro e vai gerar mais lucro. Algumas das coisas vai acabar acontecendo. E, cara, hoje quem não está investindo vai ficar para trás e os outros estão fazendo. Então, é importante, de fato, é investir nessa área aí, principalmente agora com IA, tecnologia. Bom, se nós entrar nesse assunto agora, vai mais uma hora aqui. Aí vamos deixar para o próximo, com certeza, pro próximo episódio. Matheus, a gente está indo aqui para o final. Faça teu pitch, por favor, aí para o pessoal, para quem quiser conversar mais contigo, quiser entender melhor aí do trabalho de vocês. Legal. A gente falou muito de finanças, mas vocês também têm toda a parte mais de gestão, né, de estratégia também. Então, faz aí teu pitch final para o pessoal poder te encontrar, poder seguir a conversa aí, conhecer melhor aí da Rossetto e Lorenzi também. Não, perfeito. Então, para quem está precisando, quem está ali com dor de cabeça no dia a dia, tá vendo que trabalha muito e não sai do lugar, ou para quem está crescendo muito rápido e sente que está desorganizado, está com algum receio, para quem quer expandir e não sabe como, nós aqui da Rossetto e Lorenzi, a gente tem várias metodologias, muitos cases de sucesso. Então, tu pode encontrar a gente no www.rossetto, com 2 S e 2 T's, Lorenzi, com Z de zebra e de igreja no final, .com.br/LP. Lá vai ter vai ter uma landing page lá, tu vai conseguir entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Também pode seguir a gente no LinkedIn, é Matheus com TH Lorenzi e Fábio Rossetto, também no LinkedIn. Lá a gente divulga muito material bacana, a gente está sempre compartilhando conhecimento também, que faz parte da nossa missão. E eu acho que é isso, acho que a ideia é essa, não fique sofrendo à toa, vá atrás de soluções que elas acontecem. Tem pessoas aí, líderes, né, com uma experiência muito vasta, o Matheus, principalmente nessa parte de números aí para auxiliar. E pessoal, eu sou o Thiago Balbinotti, então sou sócio aí da agência Plano B, uma agência aí que tem toda a parte de marketing e tecnologia, então sejam a parte de soluções em comunicação, seja a parte de ferramentas de RP, CRM, automação para WhatsApp, a gente também está à disposição. Matheus, obrigado aí pela tua presença, obrigado pelo teu tempo, foi muito bom a conversa. Legal. Muito interessante, apesar de a gente já ter conversado algumas vezes, conhecer mais da tua história, entender um pouquinho melhor de como é que é a tua forma de trabalho. E sigam lá no LinkedIn, acessem o site aí da Rossetto e Lorenzi. Quem quiser acessar o da agência, @planob_agência no Instagram, ou também pode ir lá, agenciaplanob.com, encontra o nosso site aí também para conhecer um pouquinho melhor do nosso trabalho. Ou me segue lá no Instagram, @tbalbinotti, também vai aparecer bastante conteúdo lá, não só de trabalho daí, mas bastante coisa interessante lá também. E também agradecer os estúdios aqui da Fórmula, que é a grande idealizadora do Líderes de Sucesso, onde a gente está hoje. Então, obrigado aí a toda a equipe, a todo o apoio, a todo o pessoal aí que viabilizou mais esse programa do Líderes de Sucesso. Então, pessoal, muito obrigado por tudo e até o próximo programa.